Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Carneiro, eu sou médico e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito de uma vertente nova da medicina moderna, contemporânea, que é a medicina do estilo de vida, né? A gente está muito acostumado com as especialidades médicas já conhecidas de todos. E, na realidade, a medicina de estilo de vida, embora não seja ainda considerada uma especialidade médica, é uma área de atuação bastante contemporânea, bastante moderna e que a gente entende no meio médico que tem muito a oferecer para os nossos pacientes. Se a gente levar em consideração que as doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, são aquelas que não são relacionadas a acidentes, a traumas, a doenças infecciosas, são sabidamente por todos as doenças que mais matam no mundo, a gente entende que esse slide que a gente está podendo ver agora demonstra claramente que, ao longo do tempo, a gente tem tido números alarmantes e crescentes de mortes relacionadas a esse tipo de doença. Sobretudo as doenças cardiovasculares, as doenças cerebrovasculares, as doenças pulmonares crônicas, que são aquelas que são responsáveis por 8 de 10 mortes entre os indivíduos no mundo inteiro. Isso são dados da Organização Pan-Americana de Saúde, corroborados por esse slide. Isso é reforçado por dados mundiais e nacionais. Então, no ano de 2008, portanto, há 12 anos atrás, a gente tinha 67% das causas de morte no mundo relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. E, no Brasil, a gente tem esse número ainda maior. Mais de 80% dos indivíduos que faleceram no Brasil no ano de 2009 tinham como causa doenças crônicas não transmissíveis. Dados ainda mais importantes mostram que, por exemplo, no mundo inteiro, 1 a cada 5 indivíduos tem o hábito de fumar. 4 dentre 5 indivíduos necessitam urgentemente reverem seus padrões dietéticos em função do risco de desenvolvimento de doenças graves. 3/4 dos pacientes não fazem atividade física naquela que é considerada o padrão ideal de realização por um indivíduo, por exemplo, 150 minutos de atividade físicas durante a semana. E um dado ainda mais curioso, há uma publicação do ano de 2005 que demonstra que apenas 3% da população mundial tem um padrão que seria de não fumar, de ter um peso adequado, ou seja, não portador de sobrepeso ou de obesidade, ingerir no mínimo 5 tipos de frutas ou vegetais na sua dieta no mesmo dia e praticar atividade física considerada regular. Ou seja, de 100 indivíduos no mundo, apenas 3 indivíduos conseguem aderir a todos esses fatores que a gente acabou de falar. Um outro dado muito importante, um dado que choca todos nós, profissionais da área de saúde, eu acho que, independente de sermos profissionais da área de saúde ou não, são as mortes prematuras. As mortes prematuras, quando elas não são traumáticas, acidentes veiculares, por exemplo, elas estão relacionadas a 3 fatores muito importantes, que são o tabagismo, uma dieta desregrada e o sedentarismo. E não precisa ir muito além para a gente notar que são 3 fatores absolutamente reversíveis de mudança de hábito. Até aqui, pessoal, eu acho que eu não falei nenhuma grande novidade no âmbito da informação médica, mas são informações muito importantes para a gente entender que na medicina do estilo de vida a gente tem 6 pilares super importantes e que determinam o rumo da saúde dos nossos pacientes ou dos indivíduos no mundo inteiro. Pessoal, dentre todos esses fatores de risco que a gente falou aqui anteriormente, a obesidade, a falta de atividade física regular, o estresse, um sono inadequado, sem sombra de dúvida que aquele que numericamente e quantitativamente mais impacta a comunidade médica, a comunidade da saúde, talvez seja a obesidade. Mais de 55% da nossa população mundial acima de 18 anos é obesa. No Brasil, praticamente 21%, mais de 1/5 da população tem obesidade. Isso exemplifica o tamanho do problema que a gente está discutindo hoje aqui. Com relação às doenças cardiovasculares, existe um estudo que é muito conhecido, que é o estudo Interheart, sobretudo os cardiologistas, que é um estudo que demonstrou um segmento de uma coorte de mais de 15 mil pacientes e que mais de 80% dos riscos relacionados ao infarto agudo do miocárdio estariam relacionados a fatores tais como o fumo, a hiperlipidemia, a hipertensão, o diabetes mellitus, a obesidade, que
são todos eles fatores passíveis de correção, passíveis de controle. A conclusão do estudo, em resumo, é que o infarto agudo do miocárdio, de fato, ele não é gene dependente e é sim uma situação médica em que é possível que nós médicos, nós profissionais da área de saúde, que a gente possa interferir em mais de 90% desses casos. Fazendo uma analogia com relação às doenças cerebrovasculares, outra doença responsável por um montante muito significativo de óbitos no nosso meio, o estudo Interstroke, realizado há um tempo atrás, demonstrou que 10 fatores de risco se associam a mais de 90% dos casos dos acidentes vasculares cerebrais, o que também deixa muito claro que a grande maioria desses fatores são passíveis de controle, passíveis de tratamento. Pessoal, como a gente pode perceber, o score de Framingham é bastante utilizado por clínicos e, sobretudo, cardiologistas para a gente tentar determinar de alguma forma objetiva qual é o risco de desenvolvimento de doença isquêmica coronariana, de infarto, nos próximos 10 anos. Então, é uma forma da gente materializar, da gente tornar palpável para o paciente que está na nossa frente se ele tem um risco baixo, um risco intermediário ou um alto risco de desenvolvimento de desfechos negativos, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, ao cabo de 10 anos. Esse é um instrumento já utilizado há algum tempo e novos instrumentos, novas ferramentas para esse tipo de avaliação têm sido cada vez mais utilizados. Por exemplo, o score de Arriba, que a gente pode perceber aqui, é um outro score que a gente, através de alguns elementos importantes, como gênero, como presença, ocorrência de hipertensão, dislipidemia, determinados resultados de exames laboratoriais, nos auxiliam a inferir a possibilidade desse indivíduo ter infarto agudo do miocárdio e, mais do que isso, diferentemente do Framingham, a gente consegue comparar com o risco ideal desse indivíduo, levando-se em consideração o gênero e a idade, a faixa etária, e também o risco médio desse indivíduo numa população. Então, no exemplo que a gente vê aqui, esse indivíduo tem um risco de 29,4% de chance de evoluir dentro de 10 anos com uma doença isquêmica coronariana, enquanto na sua população o risco é de próximo de 14%, e o risco ideal aos 50 anos de idade para um homem seria na casa de 5%. Esse é um outro instrumento que vem sendo bastante utilizado por clínicos e cardiologistas, que é a idade cardíaca. Então, através de elementos que facilmente são preenchíveis nessa fórmula, como idade, como o valor do colesterol total, o colesterol HDL, a pressão arterial sistólica, o eventual uso de medicamentos antihipertensivos, o tabagismo ou não tabagismo, conseguem tentar chegar o mais próximo possível da idade cardíaca e mostrar uma divergência, como é o caso aqui em questão, de um indivíduo de 50 anos de idade que, levando-se em consideração esses elementos de saúde, tem uma idade cardíaca estimada em 76 anos. Bom, pessoal, dito isso tudo, fica evidente que para essa parte da população, ou eles mantêm os hábitos antigos de vida e acabam cursando com uma chance de evolução de doença significativa, ou esses indivíduos adquirem novos hábitos de vida e aumentam de forma sustentável a sua saúde, a sua boa forma, o seu desempenho pessoal, profissional, a gerência da sua vida familiar, financeira, profissional, os relacionamentos. E a partir desse pilar, que a medicina do estilo de vida, conhecida como Lifestyle Medicine, como eu falei anteriormente, é definida pelo American College of Lifestyle Medicine, como a gente vai ver daqui a pouco, ela chega no cenário médico de uns 10 anos para cá e vem crescendo muito em muitos países. Como eu falei anteriormente, ela não é uma especialidade médica, mas ela é vista como um campo muito promissor e ela, em termos de definição, o que é a medicina de estilo de vida? É o uso terapêutico de intervenções de estilo de vida baseadas em evidências para tratar e prevenir doenças relacionadas ao estilo de vida propriamente dito. Ela capacita os indivíduos com conhecimento e com propriedade para eles fazerem mudanças sustentáveis de comportamento, de postura e que sejam eficazes e que abordem as causas da doença, ou seja, que não provemos apenas o tratamento daquela condição instantaneamente, mas que a gente trate a causa base da doença, que é o que a gente vê muito, esse foco na atenção básica, atenção primária à saúde.
Vale a pena a gente comentar que, diferentemente de outras vertentes, né, que vêm surgindo na medicina, como medicina preventiva, funcional, a medicina personalizada, várias vertentes de medicina alternativa, a própria medicina integrativa, o lifestyle medicine, medicina do estilo de vida, não é isso, né? É aquela definição que a gente comentou anteriormente e que já fomenta ao longo do mundo o surgimento de comunidades, de sociedades, de federações que tratam a medicina de estilo de vida da mesma forma que as especialidades médicas são tratadas, né? Com sociedades, com congressos, com estudos baseados em evidências. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Abrasfev, que é a Associação Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida, né? Que tem pouco mais de 5 anos e que trabalha sobre o prisma, sobre a vertente da medicina de estilo de vida, né? Nos Estados Unidos, a gente tem o American College of Lifestyle Medicine, a gente tem a Sociedade Europeia de Medicina de Estilo de Vida e outras tantas que vêm surgindo ao longo desses últimos anos. Uma coisa muito importante é que o papel do paciente na medicina do estilo de vida é absolutamente diferente daquele que a gente trata na medicina tradicional, né? De fato, o paciente ele participa da avaliação, da sua avaliação, ele é empoderado para as mudanças, né? A gente avalia junto dele o quanto ele está pronto, portanto, o paciente ele chega a preencher um questionário de prontidão para avaliação de fato do quanto ele está pronto para as mudanças que serão propostas. O quanto o senhor está pronto para parar de fumar, o quanto o senhor está pronto do ponto de vista temporal e de disposição para começar as atividades físicas em torno de 150 minutos por semana, o quanto o senhor está pronto para começar a tratar os seus distúrbios do sono, que tanto, né, impactam negativamente na sua vida. Então, o paciente, de fato, ele é ouvido, é compartilhado com ele aquilo que ele precisa mudar. E explicar para o paciente que tipo de mudança vai ser feita e de que forma vai ser feita também é fundamental. A gente chama isso de mudança de determinantes comportamentais que vão ser compartilhados com esses pacientes. Alguns trabalhos mostram que mais de 50% das vezes o paciente precisa compartilhar efetivamente as condutas que estão tomando com seus pacientes. E além disso, num trabalho recente, os médicos preencheram um questionário e ficou muito claro que a adesão do paciente ela é tão maior quanto mais detalhadamente, mais minuciosamente essa proposta de mudança for compartilhada e for explicada ao indivíduo que está ali à sua frente, ao seu paciente. O Dr. Edward Phillips, que é o pai da medicina do estilo de vida, ele definiu o estilo de vida de forma muito feliz como um sinal vital, entre aspas, desse paciente. Então, tal como nós médicos estamos habituados a ver um monitor, né, no CTI ou num quarto de enfermaria, com frequência cardíaca, com a frequência respiratória, com a saturação de oxigênio, o estilo de vida que esse paciente tem, como é possível ver aqui nesse slide, metaforicamente falando, funcionaria também como um marcador de um sinal vital desse paciente para a gente avaliar o caminho da vida dele. A definição de medicina de estilo de vida já foi falada para vocês, e é importante a gente ter em mente que os 6 principais pilares são esses que vocês podem aqui observar. Uma alimentação adequada, um perfil dietético adequado, a prática de atividade física regular, a não aderência ao tabagismo, ingesta etílica em quantidades toleráveis, um sono de bom padrão com uma quantidade de horas que deve ser respeitada e o absoluto controle de estresse. Mas cabe mencionar que, dependendo do país, dependendo do segmento da medicina de estilo de vida, eventualmente, como eu citei anteriormente, até a relação interpessoal é tida como elemento fundamental e também considerada um pilar. E cabe a gente lembrar também que todas essas premissas têm base em uma sólida fundamentação científica, como os trabalhos anteriores que a gente falou sobre o Interheart e o Interstroke, por exemplo. A medicina do estilo de vida, ela quando surgiu, ela tinha uma premissa básica, que é a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e do nosso coletivo. Para isso, era muito importante que essas práticas fossem fundamentadas e fossem praticadas, inclusive, no âmbito da saúde coletiva. Né? Com o tempo, isso foi desenvolvido, inclusive, dentro dos hospitais privados e algumas clínicas privadas no mundo já fazem atendimento com essa premissa de que deve haver um atendimento multiprofissional e integrado. O médico, o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o coach em saúde devem trabalhar de forma absolutamente linkada, interligada, para que os resultados sejam os mais favoráveis.
Outra coisa muito importante na medicina do estilo de vida é que sejam estabelecidas metas palpáveis. É muito fácil chegar para um indivíduo de 60 anos que nunca fez atividade física na vida, que tem hábitos dietéticos dos mais desregrados, que fuma, que tem um padrão de sono absolutamente comprometido por uma apneia, e pedir para que ele mude todos esses hábitos. Isso dificilmente vai ser tangível, vai ser palpável, vai ser possível se nós não estabelecermos metas palpáveis, metas execuíveis. Então, é importante que ele saiba, inclusive, os fatores de risco que ele tem, traçarmos metas quantitativas possíveis de serem atingíveis e o que isso vai representar em termos de segmento da vida dele. Há um trabalho muito interessante dessa revista que demonstra que entre 6.500 executivos que foram avaliados em exames de check-up de uma grande multinacional, muitos deles, mais de 90%, achavam que tinham baixo risco de desenvolvimento de doenças crônicas graves. E esses 90%, na verdade, tinham um risco moderado ou severo de desenvolvimento dessas doenças. Portanto, meus amigos, são caminhos que a gente deve seguir na vida e fica aparentemente claro que as doenças crônicas, diferentemente do que a gente está habituado a falar, muitas vezes elas não são a causa, e sim o efeito das escolhas que nós mesmos fazemos ao longo da nossa vida, quer seja de alimentação, quer seja de padrão de vida relacionado a sono, a estresse, a hábitos como fumar, beber, e isso vai determinar o caminho, como a gente vê aqui, que a gente vai tomar. Para fechar, a gente gostaria de comentar que a medicina do estilo de vida tem umas premissas que a diferencia de forma importante da medicina tradicional. Cabe a gente perceber que na nossa vida de hospital, de consultório, muitas das vezes a gente trata o paciente com fatores de risco que ele tem individualmente. Na medicina do estilo de vida, há um foco na prevenção e trata as causas da doença como base do seu tratamento. O outro ponto importante é que o paciente, frequentemente, ele é passivo nessa abordagem. Ele escuta o que a gente tem a dizer e sai dali com uma receita médica, com uma orientação que muitas vezes ele precisa complementar com uma busca no Google, na internet. Diferentemente da medicina do estilo de vida, em que o paciente ele se empodera dessa alteração. Ele é, sim, corresponsável por essas mudanças que efetivamente ele vai precisar fazer na sua vida. Na medicina tradicional, essas mudanças elas são sugeridas, mas muitas das vezes por uma série de motivos, de caráter temporal, de formato de atendimento, a gente sugere, mas não explica detalhadamente ao paciente como ele vai prover essas alterações. Na medicina do estilo de vida, o paciente deve fazer as alterações substanciais com base nos seus hábitos de vida, que são detalhadamente explicados. Na medicina tradicional, a responsabilidade acaba recaindo em cima do médico que fez aquelas orientações, que fez aquela proposta terapêutica. Já na medicina de estilo de vida, a responsabilidade é compartilhada e dividida com ênfase na motivação e no quanto esse paciente está apto a fazer aquela alteração. Outra coisa importante é que na medicina tradicional, a medicação, ela não raramente, aliás, muito frequentemente, ela é a base do tratamento. Na medicina do estilo de vida, não se abre mão de forma alguma do aspecto terapêutico farmacológico, medicamentoso, mas ele é complementar a uma mudança de estilo de vida que, como a gente viu, impacta muito favorável no tratamento. Reiterando, ressaltando e dando ainda mais ênfase a isso tudo que a gente falou, as universidades americanas nos últimos anos têm estudado a melhor forma de inserir na sua grade curricular, inserir no seu programa de ensino médico a medicina do estilo de vida. Já há universidades nos Estados Unidos que estão utilizando 6 meses da matriz curricular para a disciplina de medicina do estilo de vida, e eu acho que a gente precisa olhar isso de uma forma muito importante e ficar alerta, porque esse, sem sombra de dúvida, é uma das vertentes da medicina contemporânea e da medicina futura. Quero agradecer a todos que puderam assistir essa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado.